Irei conversar agora com vocês como é que eu faço para obter o chamado zero ou raiz da minha função do primeiro grau. Moura, o que é o zero da função? É a função ser zero? Basicamente é. Porque o que é a função? A função é o y. Então, quando eu quero achar o zero da função, é quando o meu y vale zero, não é o x. Não confunda. Lembre que a minha função é o y. Então, quando eu quero achar o zero da função, basta, no lugar do y, você colocar o zero. Ah, professor, no lugar do y, vou substituir por zero e vou resolver? Sim. É assim que você obtém o chamado zero da função. Falando em função polinomial do primeiro grau, é importante fazer uma revisão. Toda função do primeiro grau tem essa aparência. Diga aí, fx ou y, no lugar que é a mesma coisa, igual a x mais b. O a é um número, b é um número. Esse a é chamado coeficiente angular e esse b é chamado coeficiente linear. Então, vamos agora, como é que eu faço para obter o chamado zero da função? Para você entender, vamos começar por esse exemplo. Determine o zero ou raiz, seu professor pode perguntar, o zero ou raiz da função 2x menos 2x mais 4. Olha, aqui é a minha função y, chamar de y fx é a mesma coisa, menos 2x mais 4. Quando você quiser saber o zero da função, no lugar desse y aqui, você vai colocar o zero no lugar. Então, vai ficar zero igual a menos 2x mais 4. O que eu faço, prof? Vai resolver. Resolver uma equação aqui do primeiro grau. Está subtraindo, passa somando. 2x igual a 4. Está multiplicando, passa dividindo. X é igual. Aqui, esse 2 está multiplicando, passou dividindo. Então, eu vou ter 4 dividido por 2, que vale 2. Então, eu achei o chamado zero da função. O que é isso? É o valor do x que tem a capacidade de zerar a minha função. Como assim, professor, a capacidade? É que se você pegar o 2, substituir aqui no lugar desse x, 2 vezes menos 2 é menos 4. Mais 4, zerou. Então, esse cara aí é o chamado zero da função, porque ele zera a nossa função. Não é que ele vai ser zero por obrigação. É porque quando eu substituir, o meu y zera. Show de bola? Ah, e um detalhe, além de você saber isso, é importante você observar o que acontece no plano cartesiano. Eu não sei se você acompanhou outras aulas aqui, mas eu já falei em outros momentos que esse meu b que aparece aqui, que é o chamado coeficiente linear, é aonde a minha reta corta o eixo vertical. Ei, aqui é o número 4, vou botar de vermelho. Aqui é o número 4. Coeficiente linear é o 4. Vou colocar aqui, ó, o meu b é 4. Sabe o que significa isso? Que no eixo das ordenadas, você confere aí. Vou fazer aqui uma medida. 1, 2, 3, 4. Então, bem aqui é o meu 4, por exemplo. Então, a reta vai cortar o eixo vertical em cima do número 4. E o eixo das abscissas, sabe quem é? É o zero da função. Eras, prof, você está me dizendo que o toque no eixo x é a raiz da função? Sim. Então, geometricamente, o zero da função é onde a função corta o eixo das abscissas, o eixo horizontal. Então, bem aqui eu tenho eixo y, eixo x. E o meu x aqui é o número 2. Vou contar aqui, ó, 1, 2, por exemplo. Então, a minha reta vai passar por esse ponto e por esse outro ponto. Vamos pegar essa reta bem aqui, para você notar aí no seu caderno. Está aqui a nossa reta aí. Essa reta não ficou muito reta, né? Agora, show de bola, está aí a minha reta. É importante você saber que o prof pode fazer algumas pegadinhas. Que ponto é esse aqui que corta o eixo das abscissas? Ah, é o ponto 2. Não faça isso. Ponto é casal. Ponto é o valor do x, que é 2, e o valor do y, que é 0. Que ponto é esse que corta o eixo vertical? É x0 e o y é 4.
Sempre é um par ordenado. O primeiro é o x, o segundo é o y. Então, dessa maneira, aqui é a origem do plano cartesiano, para quem esqueceu, e aqui está a representação. Alguém perguntaria assim, mas Mura, e esse menos 2 aqui não representa nada? Esse cara é o coeficiente angular, e ele é negativo. E a gente lembra, quando ele é negativo, que a reta é uma reta decrescente. E foi. Pode perceber que eu tenho esse esquema aí. Anote que eu estou voltando. Vamos considerar agora a função y 5x mais 7. Pois, eu quero saber aqui o chamado zero da função. Toda vez que perguntar o zero da função, também chamado de raiz, ou a raiz da sua função, você pega a função 5x mais 7, você vai igualar a zero. Pega a função, no lugar desse y aqui, você coloca o zero. 5x mais 7 igual a zero. E aí você vai isolar o x, pois você tem uma equação aí do primeiro grau, e aí você tem 5x igual a menos 7, dessa maneira, e o meu x vai ficar menos 7 dividido aqui por 5. E aí você faz a divisão, vai dar menos 1,4. Essa divisão aí, 7 dividido por 5, menos 1,4. Show de bola, prof. Eu tenho aqui o meu chamado zero da função. E daí, professor? E daí que eu consigo agora fazer até um rascunho de como vai ser o meu gráfico da função. Nós sabemos que a função polinomial do primeiro grau, o gráfico é uma reta. E aí, como seria essa reta, por exemplo? Aí eu posso me basear nesse chamado zero da função, porque geometricamente, você não pode esquecer, ele é o toque, anote aí, o toque no eixo x. Se o professor perguntar, o que é que representa o chamado zero da função? O toque no eixo das abscissas. Quer dizer que aqui no eixo x vai tocar na parte negativa, menos 1,4. Eu vou dizer que está bem aqui o menos 1,4, esse pontinho aqui, menos 1,4, está aí. E um outro detalhe importante, você não pode esquecer, que esse meu cara, chamado coeficiente linear, ele é o toque no eixo das ordenadas. No eixo vertical, vai tocar em cima do 7. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá bom? E aí, pega uma reta passando por esses dois pontos, e aí você vai se dar bem. Está aí a sua reta. Vamos puxar um pouquinho mais aqui. Pode descer mais aqui. Show de bola. Quer fortalecer? Deixar um pouquinho mais grossa aí. Está aí a minha reta. Esse aqui é um ponto. Ah, cuidado. Cuidado que o professor pode perguntar, que ponto é esse? E aí você, não sei, Murakami, eu não sei quem é ponto é esse. Esse é o ponto x0, y7. Primeiro é o x, depois é o y. E sempre no eixo das ordenadas, o x é 0. No eixo das abscissas, se eu perguntasse que ponto é esse aqui, você ia colocar assim, esse ponto é x menos 1,4. Vamos colocar ponto e vírgula, tem uma vírgula para não confundir. E o 0. Então, dessa maneira, você tem aí o nosso pontinho, menos 1,4 e o 0. Show de bola? Deixa eu escrever mais bonitinho, menos 1,4, ponto e vírgula 0, para não confundir. E aqui é perpendicular, não vai esquecer, não vai esquecer os nomes, né? Eixo das abscissas, aqui é a origem, eixo das ordenadas, tudo na boa para você entender. Agora você vai resolver essa questão aqui. Coloca aí nos comentários se essa aula ajudou. E se ajudou também, não esqueça de compartilhar. Até a próxima. Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.